Olá, eu sou a professora Kelly Mendes e hoje vamos falar um pouco sobre a cultura infantil. Ao falar em cultura infantil, é necessário pensarmos sobre a concepção de infância ao longo do tempo. Até o século XVIII, a criança era vista como um mini-adulto que ainda não estava pronto e acabado, devendo-se esperar até que ela alcançasse a estatura necessária para viver na sociedade adulta. Essa concepção de infância começa a se modificar com o pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Ele entendia que a infância deveria ser entendida por ela mesma, não como uma preparação para a idade adulta, trazendo a infância como uma fase natural da vida humana. A partir da obra Emílio, ou Da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, que trouxe a ideia da infância como uma fase natural da vida. A criança deixa de ser um infante, aquele que não fala, e passa a exercer um papel na sociedade. A partir do pensamento de Rousseau, Johannes Pestalozzi foi um pedagogista suíço e educador pioneiro da reforma educacional, na qual cria o método Pestalozzi, de partir do mais fácil e simples para o mais difícil e complexo. A criança continuava dali, medindo, pintando, escrevendo e contando, e assim por diante. A criança, na visão de Pestalozzi, se desenvolve de dentro para fora. Ideia oposta à concepção de que a função do ensino é preenchê-la de informação. Para o pensador suíço, um dos cuidados principais do professor deveria ser respeitar os estágios de desenvolvimento pelos quais as crianças passam. O alemão Friedrich Froebel foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas, ideia hoje consagrada pela psicologia, ciência da qual foi precursor. Froebel viveu em uma época de mudança de concepções sobre as crianças e esteve à frente desse processo. Froebel, ao dar ênfase à educação das crianças pequenas, traz a teoria das fases do desenvolvimento. Ele cria o primeiro jardim de infância. Em sua teoria, a infância passa a ser considerada uma fase da vida. Essa teoria foi baseada na observação das brincadeiras e jogos das crianças em seu jardim de infância, por meio das atividades espontâneas de seus alunos. Durante a Revolução Industrial, com a migração das famílias do campo para a cidade, as crianças da classe trabalhadora também eram usadas como mão de obra, tendo novamente a sua infância negligenciada. No século XX, as teorias sobre as infâncias passam a ser temas de importantes debates e estudos da academia. Com nomes como Wallon, Piaget e Vygotsky, a infância ganha uma relevância na formação do homem social, e essa fase do desenvolvimento começa a ser vista como um momento singular da vida, no qual o ser humano desenvolve habilidades para sua inserção na sociedade contemporânea. E a criança, onde ela está nessa história toda? As crianças estão vivenciando a sua infância e produzindo cultura ao longo do tempo, mesmo em meio às piores adversidades. E como a criança produz cultura? Segundo Corsaro, as crianças são agentes sociais, ativos e criativos, que na interação com os grupos sociais com que se relacionam e com os contextos de vida em que estão inseridos, produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis e, ao mesmo tempo, contribuem para a produção das sociedades adultas. A criança não é mera reprodutora do conhecimento adulto. Pelo contrário, ela reinterpreta esse conhecimento, internalizando os conceitos e reinventando a realidade através de uma perspectiva particular, que só se encontra na mente infantil. É por meio das sensações que a criança assimila o mundo que a rodeia. Ela interage por meio de todos os sentidos, criando mecanismos para assimilar o ambiente que a cerca. Desde a gestação, ainda na barriga, a criança já se comunica com a mãe através de seus movimentos. Ela já interage a voz do pai, reconhece as vozes que são de seu círculo familiar. Ao nascer, ela já reconhece a mãe pelo sentido do olfato e logo assimila que o choro é uma forma de comunicação potente. Na observação atenta, ela desenvolve estratégias de socialização e interação, que não acontecem no mundo adulto. A criança, desde a mais tenra idade, vai, por meio das diferentes formas de comunicação que tem a seu dispor, interagindo com o grupo social que a cerca. Quanto maiores as oportunidades de interação, maiores as estratégias desenvolvidas pela criança.
A partir das possibilidades de experiências oferecidas pelo mundo adulto, ou seja, na interação com o objeto, que segundo Piaget, a criança faz por meio da assimilação e da acomodação, decodificando a realidade, até chegar à equilibração, que é a internalização de conceitos socialmente difundidos. Essa equilibração se dá por meio da experimentação e interação com o objeto do conhecimento. É por meio do brincar que a criança se desenvolve integralmente, do ponto de vista motor, psicológico e social. Ao brincar, a criança se expressa em suas múltiplas linguagens. A experimentação e a interação da criança com o objeto se dá por meio do brincar, sendo esse brincar uma linguagem da infância. Uma linguagem que tem estrutura e regras próprias de funcionamento, sendo, portanto, uma forma de conhecimento e de produção de cultura. Na brincadeira de faz de conta, a criança vivencia a experiência adulta. Na brincadeira de papéis sociais, a criança analisa situações do cotidiano, desenvolvendo formas de resolução de problemas que evidenciam a sua capacidade de raciocínio e imaginação. Na brincadeira de jogos, a criança tem a capacidade de criar e recriar as regras. É necessária a organização do jogo, e a criança deve conseguir negociar com outros membros do grupo para que o jogo aconteça. Além de vivenciar os sentimentos de frustração e prazer. Ao brincar, a criança vivencia experiências de exploração, conflito, organização, resolução de problemas, etc. Capacidades que se manifestam no momento da brincadeira e que levam a criança a desenvolver a criatividade, a imaginação e o raciocínio. Sem a brincadeira, a criança fica privada do desenvolvimento de capacidades motoras, psicológicas e sociais. E o brinquedo? O brincar é uma manifestação da cultura infantil, o brinquedo não. A criança manifesta a sua cultura ao interagir com o brinquedo. A criança, mesmo sem ter acesso ao brinquedo estruturado, irá brincar, mesmo que para isso se utilize de outros objetos para substituir o brinquedo estruturado, pois a manifestação da cultura infantil é o brincar. É na primeira infância que o cérebro da criança se desenvolve de forma mais acelerada, e o brincar é fundamental neste processo de desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas e sociais. Agora que você aprendeu um pouco sobre a cultura infantil, que tal chamar a criança que você tem em casa e aproveitar esse momento para aprender na prática? Boa brincadeira!